Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão a nossa live da FENAMP, da ANSEMP. Nós vamos tratar hoje de um tema que, para nós, dos Ministérios Públicos, especialmente o estadual, já que o Ministério Público da União já tem um debate avançado sobre isso. Para nós, dos Ministérios Públicos estaduais, é um tema novo e que a gente inicia hoje um ciclo de debate justamente para acumular informações sobre esse tema. Meu nome é Maurício Matos, eu sou coordenador da executiva da Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais, a FENAMP. A gente está fazendo essa live juntamente com a ANSEMP, Associação Nacional dos Servidores dos MPs Estaduais, né? E teremos a participação do Gilmar Rodrigues, que é também servidor do MP de Santa Catarina e membro da Coordenação Nacional da FENAMP. E o nosso palestrante, o Laércio Bernardes, coordenador-geral da AGEMPO, a Associação Nacional dos Agentes de Segurança do Ministério Público da União. Boa noite, companheiros, companheiras. Como já dito, né, meu nome é Laércio Bernardes, sou servidor do Ministério Público Federal, atualmente lotado na Procuradoria-Geral da República e atualmente também coordenador-geral da Associação Nacional dos Agentes de Segurança, a AGEMPO. Né? Nossa entidade foi fundada em 13 de dezembro de 2005, né? E a gente começou com uma luta por uma gratificação. Né? A gente teve um episódio de Unai em que houve assassinato de 3 fiscais e de um motorista, né, na missão de combate ao trabalho escravo. Isso gerou todo o debate nos órgãos federais, principalmente de combate à criminalidade, né, a auditoria do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e inclusive no próprio Poder Judiciário. A gente iniciou um trabalho por uma gratificação de segurança, que era uma gratificação que ela visa a questão da insalubridade. A gente se organizou no movimento de base, na época não tinha associação, e a gente conseguiu uma gratificação. Nesta época, nenhuma associação daquela época que já existia no Ministério Público da União, ou mesmo as entidades sindicais, quiseram nos auxiliar na luta pela gratificação, né? No plano de carreira daquele ano de 2005, que como estava sendo discutido em várias assembleias de base por todo o país. E a gente conseguiu, com muita mobilização, a nossa gratificação, sem apoio de nenhuma entidade à época, né? Aí, depois da gratificação, que a gente teve a vitória da gratificação no plano de carreira, a gente teve um debate se a gente criava uma associação ou um sindicato. E por maioria, numa assembleia, nós decidimos pela criação da Associação Nacional. Começamos por volta de 7, 11 associados. Hoje estamos perto de 600 associados em todo o Brasil, nos 4 ramos do MPU, né, que é MPF, MPT, MPM e MPDFT. Aí também tem alguns filiados na Escola Superior do MPU e no CNMP, né, ou seja, todo o MPU federal. Eu posso falar um pouquinho da nossa luta, né, da questão da polícia, já entrando nesse tema da polícia, até pelo escasso tempo, né, mas aí eu vou tentar tirar dúvida dos companheiros, aí que eu vou ter nas perguntas. A polícia nossa, ela veio, depois da gratificação, a gente lutou pela unificação dos cargos, e levou um pouco mais de tempo. A gratificação a gente ganhou ela em 90 dias de trabalho de base e mobilização. Já a unificação dos cargos levou 2 anos e meio. Né? A gente unificou os cargos de transporte, que é o antigo motorista oficial, cargo de vigilantes patrimoniais, cargo de segurança, cargo de, a gente chama de técnico de apoio especializado, barra nada, né, que era especializado, mas atuava em qualquer área e também tinha os serviços gerais. E a gente unificou esse cargo num cargo de agente de segurança institucional. A partir do momento, depois de 2 anos e meio, que a gente conseguiu aprovar a unificação dos cargos no CNMP, a gente partiu para várias assembleias e reuniões e seminários sobre a questão da polícia do MP, seguindo nossos co-irmãos do Poder Judiciário da União, no caso a FENAJUF e a GEPOJUS, né, que é a nossa entidade co-irmã. E a gente sempre participando das atividades e lutando da mesma forma, que lá no Judiciário, lá primeiro teve a nomenclatura e depois a gratificação. No MPU primeiro foi a gratificação e depois a nomenclatura. Mas a questão da polícia veio aqui meio passo a passo. Lá eles conseguiram na resolução 344 da Polícia Judicial, o texto ficou muito bom, porque lá na resolução 344 do Poder Judiciário, no CNJ, unificou todo
todos os agentes de segurança do Poder Judiciário da União, de todos os ramos da Justiça, em um cargo de polícia judicial, né? Isso se deu no ano de... foi 9 de setembro de 2020, né? Que regulamenta o exercício do poder de polícia administrativa no âmbito dos tribunais, dispondo sobre as atribuições funcionais dos agentes e inspetores de polícia judicial. Isso se deu no âmbito de todo o Poder Judiciário da União, todo o âmbito do PJU, e ficou facultado para os tribunais de justiça estadual realizarem, se porventura tiver interesse, conveniência ou discricionalidade, implementar sua polícia no seu tribunal de justiça, mas seguindo os parâmetros do CNJ. No caso do MPU, a gente não teve o mesmo sucesso lá no CNMP. Nós fizemos um pedido conjunto no dia 12 de fevereiro de 2021. A gente protocolou, porque a gente tinha tido uma reunião com o doutor Aras, logo no início do mandato dele, meados de novembro, dezembro de 2019. Ele se comprometeu a implementar a polícia, mas infelizmente dentro da PGA isso não aconteceu em 2019 nem em 2020. Então a gente se organizou com várias entidades de classe, perto de 30 entidades, fora algumas moções de apoio, e protocolamos a questão da polícia no CNMP. Protocolamos e tramitou, e infelizmente tivemos vários problemas nessa tramitação. Primeiro que trocou conselheiros no CNMP, tivemos o problema se o doutor Aras seria reconduzido ou não para a PGR, tinha a possibilidade do PGR se tornar ou não ministro do Supremo, e teve uma quarta questão, que foi a questão da PEC 5, que discutia a questão de colocar um corregedor oriundo do parlamento, dentro do CNMP, que era uma proposta do Paulo Teixeira, parlamentar de São Paulo. E tudo isso atrapalhou nossa tramitação, né? A gente teve várias reuniões com os PGJs, né, em todo o país. Todos eles se colocavam, a ampla maioria favorável ao nosso pleito, inclusive o próprio CNPG da doutora Ivana, né, que é lá do Amapá, e também presidente do CNPG. Todos se colocavam favoráveis ao nosso pleito da polícia institucional. Mas o que aconteceu? Quando vinha a nota técnica do MP estadual, vinha a nota técnica da segurança, da assessoria militar ou da segurança institucional do respectivo ramo de cada estado. E quando vinha, quem era feito por policiais, militares ou bombeiros ou de outras forças, vinham as notas técnicas mais variadas possíveis. Um dos maiores absurdos nessas notas, eles querem ser policiais do artigo 44. Tinha outros pareceres que eles iam no Google, copiava lá 144 do Google, colocava e mandava também aqui para o CNMP. Então houve vários absurdos, está no processo. O nome do processo é público, é 128/2021. Lá vocês vão ver, tem cada resposta absurda. E o doutor Rinaldo, que é promotor de justiça e conselheiro, né? No caso foi o relator do processo, que antes estava com o Marcelo Whitson, que é do MPM, mas daí quando ele venceu o mandato, quem assumiu a relatoria foi o doutor Rinaldo, do Rio Grande do Norte. Foi um voto horroroso, né? E ele, em todo momento no voto, ele fala da questão do 144. E a gente sabe, se for para fazer por 144, a gente não ia para o CNMP, a gente ia no parlamento e faria por uma PEC. Mas ninguém no MPU reivindica segurança pública para os agentes de segurança. Nunca se cogitou. Infelizmente, em agosto do ano passado, né, houve um indeferimento lá do CNMP, por unanimidade, do nosso pleito. Aí, a gente tinha de certa forma, a gente tinha focado mais a nossa luta na questão do TAF, que é um teste de aptidão física, que está sendo implementado no MPU goela abaixo, né, pela administração, pelos gestores, e a gente tem totalmente nossas ressalvas ao TAF, inclusive a gente judicializou, e até nos causou surpresa quando veio a portaria da polícia em 31 de dezembro, né, no Réveillon, né, às 18h03, às 6, praticamente já era de noite, no dia do Réveillon, veio a portaria da polícia, né, 31 de dezembro, a portaria 344. Deixa eu até pegar aqui, só dar uma confirmada aqui, isso mesmo, a portaria 202, 31 de dezembro de 2022. Cria a Polícia Institucional do Ministério Público da União, regulamentação do exercício do poder de polícia e da outras providências, né? Tanto a AGEMP como o CIDMPU, a gente recebeu, assim, vimos a portaria, ninguém, assim, comemorou, posso dizer que ninguém comemorou na categoria, não houve, ninguém soltou fogos, até porque a gente lendo a portaria tem algumas impropriedades, tipo no parágrafo 1º artigo 1º, parágrafo 2º, artigo 2º, entrega à polícia institucional do MPU, Ministério Público da União, todos os servidores efetivos ou comissionados. Então, esse aqui a gente não tem acordo, a gente já documentou ofícios e documentos para a administração que a gente não concorda
com a questão dos comissionados, senão praticamente é uma polícia de colete. A gente sabe que comissionado é direção, chefia e assessoramento. Ele entra e sai da instituição a qualquer tempo. Então, você pode ter um policial que hoje está com o colete de polícia e no outro dia ele é exonerado. Então, isso para a gente é uma excrescência jurídica. E tem um outro ponto que a gente tem divergência, as entidades, principalmente a AGEMPO, nas nossas diversas lives e assembleias, em relação ao artigo 16, né, que faz a Secretaria de Polícia do MPU, mas tem um ponto ali interessante, fala assim, será criado um regimento interno da Secretaria de Polícia. Esse regimento interno não está sendo discutido com nenhuma entidade representativa de classe. Ou seja, provavelmente deve vir algumas maldades nesse regimento. O que eu posso dizer que eu já disse para a categoria em várias reuniões? Se for colocado ali que a pessoa tem que passar por testes semestrais de TAF, de tiro, psicológico, o curso de formação semestralmente, nenhuma força policial ou militar no globo terrestre, no mundo, faz testes semestrais para continuarem sendo ou não polícia. Seria uma inovação do MPU. Então, a gente está aguardando se acontecer das entidades não serem chamadas a opinar ou a sugerir ajustes ou aperfeiçoamentos do texto, provavelmente a gente também vai judicializar também essa questão. Igual judicializar uma questão do TAF, em relação aos nossos agentes. Porque a gente está sem concurso desde 2015, o nosso cargo ele envelheceu, a média hoje de idade é acima dos 50 anos, e também o nosso cargo teve muito falecimento e exonerações nesses 4 anos aí do governo Bolsonaro, né? Inclusive que mexeu na aposentadoria, muitos colegas optaram em aposentar. Ou seja, o cenário nosso é um cenário não vou dizer de incerteza, estamos aguardando o regulamento, tal do regimento interno ser publicado, e vamos fazer uma leitura criteriosa com nossa assessoria jurídica, para ver os prós e os contras desse provável regimento da polícia. Porque é uma coisa que eu sempre falei aqui para os gestores, ou todo mundo se torna policial, ninguém fica para trás, senão a gente terá que judicializar. Porque no judiciário ninguém ficou para trás, né? Se fala muito num tal de um perfil ou de uma cultura de segurança. Alguns gestores falam sobre isso. Nem eles sabem explicar o que é isso. O que é perfil, cultura de segurança? É ter músculo? É andar com um fuzil pendurado? É uma arma na cintura? E na visão das entidades de classe do MPU, se me dar exemplo de MPU, cultura e perfil de segurança tem que privilegiar principalmente os direitos humanos, né? Não adianta você ter uma cultura de segurança em que você não tem direitos humanos, em que você não se atente para fim do MPU, que é atendimento das minorias, os quilombolas, os negros, LGBT, a questão dos PNS. Então, assim, tem uma segurança de perfil militarizado, que não tenha preocupação com direitos humanos, isso aí não tem o apoio da AGEMPO nem do CID-MPU. Então, é uma coisa que a gente tem debatido, né? E a nossa categoria clama por treinamento também, e clama por capacitação, coisa que também não é feita pela atual gestão. Até os outros demais ramos, que é o MPT e o MPDFT, tem uma estruturação de capacitação melhor do que a do MPF. Mas, infelizmente, são deficiências daqui da estrutura do próprio Ministério Federal, que a gente luta para mudar e aperfeiçoar. Eu achei mais aqui tem mais um minuto, né? Assim, a gente já veio aqui para as perguntas. Eu acredito que assim, o nosso cargo ele vive em constante evolução, né? Quando eu tomei posse em 1994, tinha 2 linhas de atribuições, 2 atribuições. Hoje eu tenho 29 atribuições no meu cargo, o que nos orgulha muito. A gente lutou muito para que melhorasse a nossa parte de atribuições, mas foi ao longo de mais de 30 anos, quase 30 anos de luta, né? Então a gente está aí com essa melhoria, né, digamos, do nosso cargo. Mas aí, fechando aí meus 15 minutos, e estou aberto aí para perguntas. Obrigado. Obrigado, Laércio. Avisando quem está assistindo a gente online, podem fazer perguntas. Nós faremos um primeiro bloco de perguntas, com algumas perguntas formuladas aqui pela FENAMP, ANSEMP, e em seguida a gente vai passar para o Laércio responder um segundo bloco de perguntas, aqueles que fizerem aqui no chat. Laércio, eu queria te fazer uma primeira pergunta. Eu sou do servidor do Ministério Público do Estado do Pará. Aqui nós tínhamos o cargo de vigia, mas houve concurso público, né? E já foi até extinto esse cargo. Em 1990, se eu não me engano, até 1996, era uma empresa privada que fazia guarda patrimonial, que fazia a questão da segurança no MP aqui do Pará. Depois
disso passou a ser feito por policiais e depois também por bombeiros militares. A pergunta que eu te faço, no marco da segurança institucional, essa polícia ministerial, a ideia é substituir esses policiais e bombeiros que são cedidos para os MPs ou via convênio nessas tarefas que atualmente são executadas por eles? Vou te falar um pouco do funcionamento do MPF. Nós tínhamos aqui, alguns anos atrás, nós tínhamos policiais militares que faziam a escolta do Dr. Rodrigo Janot e da doutora Raquel Doge, que é o penúltimo e o antepenúltimo PGR. O atual PGR, quem faz a escolta e a proteção são os agentes de polícia do MP. Não tem mais policial militar, no caso, fazendo a escolta do Dr. Augusto Aras, né? Isso seja em Brasília ou fora, ele é acompanhado por agentes de polícia do Ministério Público. Existe muito em relação principalmente aos GAECos, né? No GAECO dos MPs estaduais, majoritariamente são policiais cedidos, né? Ou melhor, requisitados das forças que trabalham nos GAECos dos MPs estaduais. Isso a gente até percebeu no nosso processo 128 no CNMP, que tramitou, que as respostas vinham dessas áreas, né? Em que eles colocavam totalmente contrário. Então, assim, é uma questão mesmo de, não vou dizer de reserva de mercado, né? Mas houve, as notas técnicas, elas defendiam que não se alterasse esse modelo, né? O MP hoje, nós temos 1.200 agentes de polícia no MPU, né? Eu acho que você ter a necessidade de ter policial militar, federal, civil, rodoviário federal, em cargos chaves em uma investigação, numa força-tarefa, isso é legítimo. Agora, para cumprir nossas tarefas de servidor operacional, aí a associação e o sindicato é totalmente contrário. Então, acho que uma coisa é encargo de gestão. Agora, encargo operacional, não. Sou totalmente contrário a que tenha polícias de outra força para fazer cargos operacionais. Não tem sentido. O ideal é a defesa do concurso público, né, para o cargo de agente. Ok. Que na verdade é um dos debates que a gente tem feito, né, sobre essa necessidade, óbvio, de, como tu colocaste, GAECO, será necessário manter uma polícia militar, na assessoria, a própria assessoria militar dos órgãos. Agora, aqui, por exemplo, a gente já tem situações do policial militar estar servindo como agente de portaria, ou um bombeiro, tá? Ou anotando a placa dos carros que entram no estacionamento. Não nos parece que isso seja uma tarefa adequada para um policial, para um bombeiro militar executar, uma vez que a sociedade lá fora necessita do trabalho especializado desses servidores militares. Uma segunda pergunta. Em parte, tu já até respondeste essa pergunta na tua fala inicial, mas eu vou fazer até para ver se tens algo mais a agregar. Alguns servidores, em alguns MPs estaduais, levantam a possibilidade de que as atribuições de alguns cargos, como motoristas oficiais, sejam readequadas para que estes possam assumir a tarefa de segurança institucional, após realizarem cursos de capacitação. Qual a tua opinião sobre isso? Seria adequado? Tu até que já colocaste, né? Essa foi o início dessa discussão entre vocês. Para os MPs estaduais, tu achas que seria interessante também fazer um modelo semelhante ao que vocês discutiram? Vou dar um exemplo. No Poder Judiciário, cargos que realizam tarefas, tem o cargo de agente de polícia judicial e você tem um oficial de justiça. Lá no Poder Judiciário também tem uma gratificação e faz trabalho externo. No caso do MPU, vou falar do nosso trabalho. Aqui a gente realiza, além de todas as atribuições que tem na Polícia Judicial, tem mais duas que a gente realiza que lá no Judiciário não tem. A gente faz notificações e realiza diligências, né, nas investigações. Ou seja, são duas atribuições que é muito peculiar também do MP estadual. Uma coisa que não tem como desvencilhar é que a questão do transporte. Você não tem nenhuma força policial que não tenha transporte na força policial. Então, tudo a ver... Por isso que eu digo assim, tem que ser feito todo um levantamento nos MPs estaduais em termos das atribuições, porque quando for fazer uma questão de aglutinação, né, das atribuições e alteração de nomenclatura,
O que a gente fez no CNMP em 2013? Uma luta de 2 anos e meio. Foi o quê? A gente pegou os cargos com atividades similares, atribuições assemelhadas, e a gente fez o que? A aglutinação. Então a gente colocou a nomenclatura agente de segurança institucional, e as atribuições foram aglutinadas. Então, área de transporte, área de segurança, área de vigilância, área do Taibai Nada. Então, houve uma aglutinação dessas áreas, né, dessas atribuições, num único cargo, chamado agente de segurança institucional. Não foi criado um novo cargo, foi alterada a nomenclatura desses cargos e foi feita essas aglutinações de atribuições. Como eu falei, em 94, meu cargo tinha 2 atribuições. Hoje, depois da unificação do cargo e toda a questão de evolução ao longo do tempo, hoje tem 29 atribuições, né, na área de segurança. Entre elas, condução de viatura, né? Então, isso faz parte, é inerente à área de segurança, né? E é legítimo. É por isso que tem que avaliar. Um MPX, lá tem motorista e tem oficial de promotoria. No MP Y, lá você tem uma área só de oficial de promotoria. Tem que ir aglutinando. Porque, assim, tem locais que tem terceirização. Aqui no MPU já teve fase de terceirização e não deu certo. Mas você pode ter um terceirizado lidando com o processo de investigação do crime organizado. Não vai dar certo. Quando houve aquele vazamento lá da comissão da Câmara, que houve o salve em São Paulo, né, que o PCC fez aquela semana do salve, né, que matou vários profissionais de segurança, foi um terceirizado que vendeu o CD da Comissão de Combate ao Crime Organizado e Investigação. Lá da Câmara vendeu um CD lá, um CD lá da audiência secreta da Comissão da Câmara por R$200. Então, assim, você não pode ter, numa área tão sensível, terceirizados. Tem que ser servidores concursados. Mas isso é um trabalho que tem que ser feito. É um trabalho administrativo / um trabalho político. E isso pode ser feito via CNMP ou com cada PGJ, né? Por isso eu digo que tem que ser uma coisa que alguns MPs me procuraram, eu falei, o ideal é que fosse puxado pelo FENAMP e pela ANSEMP para ter um trabalho uniforme e coordenado. E não ser cada MP correndo de um jeito e ficar... Até eu acho que uma coisa que eu sempre defendi é que se procurador e promotor federal e estadual tem a mesma faixa salarial ou subsídio, por que não poder ter uma uniformidade nas tabelas, né? Ou nos planos de cargo e salário? Então, isso é uma coisa que é um debate de médio prazo das nossas entidades, mas eu acredito que é possível, sim, a questão do transporte também nessa junção de atribuições e alteração de nomenclatura. Ok. Uma terceira pergunta. Alguns servidores questionam essa na mão de um pequeno grupo que a gente pode definir como privilegiados da população civil, uma escalada que houve durante o período do governo Bolsonaro. E alguns servidores dos MPs estaduais que atuam na área de direitos humanos, eles questionam se seria positivo colocar mais armas sob a responsabilidade de servidores públicos. Seria mais ou menos... Existe todo um regramento da lei do Estatuto de Desarmamento. Assim, Deixa eu só finalizar o questionamento que me passaram. Okay. Com a Polícia Ministerial, não corremos o risco de estar contribuindo para essa escalada armamentista iniciada sob o governo Bolsonaro? Pode falar. A questão do Bolsonaro, esse é um debate, eu diria, apaixonante. Até isso é um mito, que o Bolsonaro ele não fez nenhum tipo de alteração. Se ele tivesse um interesse em armar a população, igual ele falava, ele teria feito uma alteração na lei do desarmamento. Ele não fez. Ele só fez decretos flexibilizando a venda de armas. Então ele fez, na verdade, um atendimento a um lobby da indústria armamentista. Então ele facilitou não só o acesso à arma, nos decretos, como também a importação de armas e munições. Mas ele não alterou o Estatuto do Desarmamento, né? E o que já é previsto para órgãos públicos, que é a questão do porte institucional, que é limitado a 50%. Isso antes do Bolsonaro já era permitido. Metade do efetivo do Poder Judiciário, do Ministério Público e de outros órgãos civis, metade do efetivo já tem direito a metade portar a arma, inclusive tem motivo de ações de tramitação no Supremo para derrubar essa cláusula de 50%, né, para
para os organismos estatais. Quanto aos decretos do Bolsonaro, a única coisa que ele visou foi agradar a indústria armamentista de armas e munições, porque em nenhum momento ele garantiu ao cidadão uma segurança jurídica, né? Claro que houve de certa forma, uma banalização em acesso à arma de fogo por parte de civis. No nosso caso, não. O nosso porte é institucional, a gente só utiliza ele em serviço, né? Eu tenho porte de arma institucional, eu só utilizo a arma em situações de necessidade, de acompanhamento de membro, em missões ou de missão de proteção. Enquanto eu não estou em missão, nem estou em atividade de risco, a arma está no cofre. Ela está lá guardada no cofre. Então, assim, né, esse risco é um risco que eu diria que não procede, né? Em termos de facilitar acesso à arma. Até porque, para você ter acesso à arma, você tem que passar por exames rigorosos. Exames técnicos, né, de utilização da arma, e também por exame psicotécnico. Então, não é a mesma regra que tem policiais federais, rodoviárias federais, policiais civis, PMs, a gente também passa por testes rigorosos. Então, não existe essa banalização do acesso à arma. Até porque, deixar bem claro, a arma é da instituição. A arma não é do servidor. O servidor ele porta ela em missão, acabou a missão, ele devolve a arma para o cofre. Maurício? Oi. Não, a gente está... Sim, agora sim. Eu estou com um problema grave de conexão aqui. Acho que hoje Belém amanheceu com forte temporal, e isso é possível que tenha afetado alguma coisa. Então, talvez por isso também o corte. Inclusive, depois, se tu quiseres voltar a tocar nesse assunto, que eu acho que o terço inicial da tua fala, eu creio que foi cortado. Mas aí tu podes retomar no momento seguinte isso. Tudo bem. Deixa eu ver uma outra pergunta que foi repassada. Só um momentinho, eu estou voltando a minha conexão aqui. Sim, há uma pergunta sobre... Tem uma pergunta que é se a polícia ministerial seria mais próxima em termos de cultura da polícia militar ou civil. E, junto a essa, quem iria fiscar os possíveis crimes da polícia ministerial? Quem faria esse controle externo da polícia? A associação defende, eu vou começar pelo final, que quem faria o controle externo, a corregedoria da polícia ministerial, seria o CNMP, igual foi pleiteado lá na GPOJUS lá no CNJ, né? Que lá existe uma uniformidade, então o CNJ faz todo o trabalho depois da resolução 344, tiveram acho mais umas 15 ou 18 resoluções tratando do tema e da organização da Polícia Judicial. Essa tarefa ficaria sob o controle do CNJ, que faria o trabalho de corregedoria, o trabalho de fiscalização da atividade policial. Na outra parte da pergunta, que se pergunta sobre a questão que mais se assemelha, a gente não se assemelha a nenhuma polícia de segurança pública, porque a gente não é nem polícia judiciária, né, isso compete a civil e a Polícia Federal, e nem a polícia ostensiva, que é a PM. Nosso papel é uma segurança, é uma polícia administrativa, nos moldes da Polícia Legislativa, da Câmara e do Senado, e nos moldes da Polícia Judicial. É uma polícia administrativa, institucional. A gente não se confunde com o rol do 144. Né? Então, a nossa missão é uma missão de proteção de membros do Ministério Público e auxiliar na atividade fim dos procuradores e promotores, que é a questão das investigações, diligências, notificações, nessa linha. Então, a gente não se confunde com a Polícia Judiciária, que é a civil e federal, e nem com a PM. Até porque a PM é até questão de... que ela vem muito da RDE do Exército. Então, a PM tem isso da hierarquia e disciplina, questão militar. Né? Também não teria relação com a nossa atividade. Ok. O Leo aqui no chat que ouviu tudo que falou, então não cortou, excelente. Uma última pergunta dessas que me foram colocadas,
se haveria algum conflito entre a ministerial e as outras polícias que seguiriam trabalhando nos ministérios públicos. E junto a essa pergunta, sobre o porte de armas, como seria o treinamento para esses policiais? Pelo Estatuto do Desarmamento, o nosso porte, nós temos que fazer os cursos em estabelecimentos de ensino policial, né? Então, a habilitação para o porte no Ministério Público são 40 horas, né, de teoria e prática, né? E vai ter que ser em estabelecimento de ensino policial, que está na lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Então, o nosso porte, se for numa empresa privada fazer um curso, ele não vale, né? Pela lei de Estatuto do Desarmamento, tem que ser um estabelecimento de ensino policial, a nossa questão do nosso habilitação para porte, né? Para porte de arma. Outro ponto da pergunta, Maurício, desculpa, outro ponto foi sobre o porte, e você falou da outra parte da pergunta, por gentileza. Sim, nossa relação com as outras polícias, né? Não é incompatível. O que eu te falei lá no início da live, né? A polícia, quando o policial requisitado ele vem para trabalhar no MPU, ou nos âmbitos do MPU, ele tem uma função de gestão, né? Não se confunde com a parte operacional. Então, é previsto no DAS, no caso de um cargo em comissão, direção, chefia e assessoramento. Isso é permitido por lei. O que a gente não admite como associação e sindicato, principalmente nós aqui da associação, é esse policial ocupar a função de um cargo efetivo. Isso a gente não tem acordo, né, que é a parte que nós chamamos da parte operacional, né? A gente não se intromete em questão de gestão, a gente acredita que isso é livre provimento, é uma decisão da cúpula, da administração superior da instituição, nomear gestores ou do quadro ou de fora do quadro, isso é no caso dos gestores. Na parte operacional, não, tem que ser do cargo concursado efetivo. Isso é uma defesa que a gente faz. E não tem confusão em relação a trabalhar junto com outras polícias ou outras forças dentro dos MPs ou dentro do MPU. Até porque o papel do policial, quando ele está dentro de uma instituição, ele tem um know-how, ele tem uma expertise que vai ser utilizada numa investigação. Vou dar exemplo da Lava Jato. Na Lava Jato, que funcionou em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba, tinha muitos policiais e auditores da Receita Federal requisitados, auxiliando nas investigações. Ou seja, numa força-tarefa, você pode ter a necessidade de requisitar um policial com expertise, um perito, um agente, um delegado, um policial que tenha um know-how, uma expertise numa investigação. Acabou a força-tarefa, ele retorna para o seu órgão de origem. Então, não existe conflito. Ok. Bom, deixa eu passar aqui para as perguntas que tiverem no chat. Eu acho que lá no início o Leandro pedia para falar alguma coisa, isso, está aqui. Se puder, formação. Não entrou em detalhes sobre que curso de formação seria. Não sei se seria para o próprio policial ministerial. Curso de formação, a capacitação ela é muito abrangente. Você tem desde combate a incêndio, APH, né? Atendimento pronto-socorrista, até tiro, né? Então, você tem todas as áreas da área de segurança. Você tem curso de inteligência, curso de contra-inteligência, cursos de proteção dignitária, direção operacional defensiva, ofensiva, evasiva. Então, varia muito. Então, você tem uma gama de capacitações na área de segurança. E eu falei, nosso cargo tem 29 atribuições. E dentro de cada dessas atribuições, você tem um cabedal de disciplinas, né, de capacitações que você pode fazer, né? Muitos colegas hoje no MPU ou vieram de Forças Armadas, oriundos das Forças Armadas, ou são oriundos de forças policiais. Então, assim, nosso cargo no MPU, boa parte já tem uma expertise, já tem uma experiência, um know-how na área de segurança, porque veio das Forças Armadas ou veio das forças policiais, né? Muitos cursos eu fiz na aeronáutica, que eu sou oriundo da aeronáutica. Mas tem colegas que vieram da Polícia Militar, tem outros que vieram da Polícia Civil, tem colegas que foram agente de Polícia Civil ou até policiais penais. Então, assim, é um cargo que tem essa aptidão por segurança, já naturalmente já faz concurso para essa área.
E claro que os cursos nessa área tem muitos cursos, né? Eu mesmo já fiz curso na academia da PRF, já fiz curso aqui nos Bombeiros de Brasília, já fiz curso no SAMU, e tem vários parceiros institucionais nos cursos. E até quando faço palestra nos estados, eu indico aos colegas dos estados procurar as forças policiais locais ou as forças militares locais para a obtenção de cursos e capacitações. A capacitação e treinamento da nossa área é primordial. A gente tem que estar sempre treinando, sempre se capacitando. Até porque a nossa atividade necessita desse adestramento, isso é importante, né? Essa é uma coisa que a gente sempre defende nos nossos pleitos aqui para os ramos do MPU e para os gestores, que sempre haja capacitações e treinamentos ao longo do ano para os agentes das diversas unidades ministeriais do MPU. Ok. Tem várias informações aqui, né? O Leandro fala que os oficiais do MP de Goiás já fazem esse trabalho, principalmente no interior do estado, onde não tem polícia, nos falta reconhecimento, né? O Yuri também, sou motorista, acumula funções de oficial de diligência no interior do estado, né? O Benedito também fala da necessidade do reconhecimento, da adequação, né? O Leandro, a mesma coisa. Antes de fazer uma pergunta que tem aqui do pessoal do Maranhão, considerando essas colocações que foram feitas, como é que tu vê essa questão da polícia no interior, a deficiência da polícia, da instituição polícia militar no interior dos estados, né? Essa atuação de servidores do MP com mais ou menos com essa definição de agente de segurança, e essa falta de reconhecimento. Queria que tu aproveitasse esses comentários para abordar alguma coisa. O reconhecimento, eu estou na militância aí há mais de 30 anos, na militância social sindical. Isso é uma questão constante no serviço público. A mídia e o empresariado em geral não gosta de servidor público, até porque o nosso papel é na defesa do cidadão, no atendimento do cidadão. Ou seja, para quem descumpre a norma, para quem descumpre a lei, ninguém gosta de servidor, principalmente para quem é do MP e do MPU, o MP estadual do MPU, que a gente faz o trabalho de fiscalização fiscal da lei, defesa dos direitos coletivos, a questão do meio ambiente, a questão indígena, a questão dos quilombolas. Então, a nossa atividade ela é de risco, né? Vou dar um exemplo. Quando a gente lutou pela nossa gratificação, uma forma que a gente teve que fazer nosso reconhecimento, a gente fez um dossiê em 2004, 2005, de todas as autoridades assassinadas naquele período. Promotores, juízes, oficiais de justiça que foram assassinados ou que houve tentativa de assassinato. A gente montou esse dossiê e fomos falar com as autoridades. Quando você leva um dossiê e demonstra casos reais, casos concretos, aí os procuradores, não, a gente reconhece a importância de vocês merecem a gratificação. Foi aí que nasceu a gratificação de entidade de segurança. A gente fez muitas reuniões com as autoridades do Brasil todo, em que a gente demonstrava que é uma entidade de risco. Acho que é um caminho que o MP estadual vai ter que trilhar, igual o MPU, a luta desse reconhecimento se dá como? É fazer todo o levantamento de, juíza Patrícia Scioli, o doutor Pedro Jorge em Pernambuco, Patrícia Scioli no Rio, Pedro Jorge em Pernambuco e tantos outros que foram assassinados, né, na defesa do Estado, e aí, com base nesse dossiê, procurar os gestores e os PGJs e falar da importância de fortalecer a área, ou com a criação de uma gratificação, ou até mesmo com a mudança da nomenclatura e a valorização da área. Por que eu falo que a gratificação foi boa para a nossa área aqui no MPU? Nosso cargo estava disperso e tinha vários colegas desviados em gabinete. Quando veio uma gratificação de atividade de segurança, que é uma insalubridade devido ao risco da atividade, vários colegas voltaram para o setor, porque tinha locais que a maioria do pessoal já estava desviado de função. Estava em gabinete, estava na área de saúde, estava em protocolo, estava tudo espalhado. Quando veio a gratificação de segurança, o pessoal, vou voltar para a área, agora a área está sendo valorizada. Uma coisa que valorizou muito a nossa área foi a gratificação de segurança, que é 35% sobre o vencimento básico. Isso motivou muitos colegas a retornarem para essa área de segurança. Provavelmente vai ser uma luta para os MPs estaduais em busca do reconhecimento e a elaboração de um dossiê bem substanciado, como todos os casos de tentativa de homicídio de autoridades ou de servidores cumprindo sua função, e com base nisso,
procurar os gestores e os PGJs. Né? E outro ponto seria até mesmo a ratificação e alteração da nomenclatura, que isso também é valorização, reconhecimento e fortalecimento da área. Ok. Deixa eu mostrar aqui uma do Sindicemp Maranhão. Mas juntar atribuições não seria regulamentar um desvio de função, porque os oficiais de diligência, em geral, não fizeram concurso para atividade de segurança. Acho que tu já abordaste, mas se seria mais interessante. Cumprir uma diligência é uma atividade de risco, então tem tudo a ver com a segurança. Quando você vai cumprir uma diligência, ele pode ser abordado, ele pode ser ameaçado, ele pode ser alvejado. Então, é uma atividade de segurança, ele não cumprimenta uma diligência. Né? Então, se pegar o que foi feito aqui em 2013 no CNMP, no MPU, lá vocês vão ver na defesa que quando a gente defendeu para juntar as atribuições e alteração de nomenclatura, pegou os cargos dispersos com atribuições assemelhadas. Por exemplo, por causa da diligência, o caso típico é segurança. Você está cumprindo uma diligência, você tem nome do MP, cumprindo uma missão. Né? Provavelmente aquele ali vai se tornar um processo, ou já é até um processo, provavelmente vai ser levado ao Poder Judiciário para a deliberação. Então, é uma função, é uma atividade de segurança, a diligência. Porque ela tem risco. Ela tem risco. Até por ser uma atividade externa, já tem risco. E ainda mais em uma investigação, numa diligência, existe muito risco nessa cumprimento dessa diligência. É sim uma função de segurança. Ok. Não vi mais, salvo engano, nenhuma pergunta. Tem uma colocação aqui do Alex. Na Bahia, a gente transporta autoridades, entregamos notificações, mas não somos reconhecidos como um desempenho de atividade de segurança, que é aquela discussão que a gente estava levando. Eu vou dar um exemplo aqui, Maurício. Pode falar. Nós tivemos nossa portaria 292 em junho de 2007. Vou só ler aqui alguns requisitos dessa portaria para recebimento da gás. Realizar a segurança pessoal de membro dignitário, servidor e demais pessoas a dependências das unidades do MPU, externamente quando de serviço. 2. Garantia da economidade física de dignitário, testemunha e pessoas ameaçadas que a conduzam. 3. Fiscalização e cumprimento de normas de procedimento de segurança nos âmbitos do MPU e supervisão de contato terceirizado. 4. Condução de veículo oficial, empregado no transporte de membro e servidor em serviço, bem como procedimentos administrativos, judiciais e de testemunhas. 5. Entrega de notificações e intimações, bem como a localização de pessoas e levantamento de informações para as áreas de inteligência e diligências. 6. Levantamento de informações para análise da gestão do conhecimento e a realização de diligências em atividade de segurança institucional. Ou seja, isso aqui já em 2007, antes de unificar os cargos, aqui foi na época da gratificação de segurança, já tinha essas funções que eram todas para legitimar o pagamento da gratificação, que a gente sabe que a auditoria interna do MPU, Audim, como o TCU fiscaliza esse pagamento. Então, tem que estar nesse rol aqui das atribuições para receber a gratificação de atividade de segurança. Isso em 2007, que era a regulamentação ainda da GAS, do pagamento da gratificação da atividade de segurança. Agora, depois veio em 2013 a unificação dos cargos, e agora em 2022, né, veio a questão da portaria da polícia. Ou seja, isso vem numa crescente. Então, transportar autoridade é uma atividade de risco. Tem que sim ser reconhecido como uma função, uma atividade de segurança. Inclusive, nós temos processo do STF e que isso já está pacificado, e tem umas próprias questionamentos no CNMP, que a gente já fez em algumas unidades nossas contra a terceirização, e que fala assim que a função de transporte também é função de segurança. Alguns comentários. O Lê fala que o serviço externo do MP é de alto risco. Tem que haver regulamentação e qualificação para os servidores. Mas aqui embaixo, novamente a questão do reconhecimento, no Benedito, queremos reconhecimento, padronização e profissionalização para ser útil e trabalhar em paz e com segurança. Bom, não tô localizando mais nenhuma pergunta aqui no chat. Se eu não verifiquei
ainda quer fazer alguma pergunta para o Laércio. A gente abre aqui. Gilmar, alguns questionamentos que o Gilmar tinha, a gente já colocou. Né? Sempre Maranhão. O serviço do oficial de diligência tem risco, sim, pelo que vi aqui, e pelo menos aqui de autoridades, por exemplo. Que acho que seria aquela perspectiva, né, Laércio, do início que vocês pegaram as várias atribuições, vários cargos, unificaram para chegar depois até a polícia ministerial. Talvez nos estados seja necessário algum procedimento assim, né? Só que já vai estar, digamos, facilitado, porque vocês já trilharam esse caminho e já acho que abriram essa perspectiva. Assim, Maurício, assim, não vou falar de inventar a roda, nem de... O que nós temos? A Polícia Judicial seguiu muito da resolução da Câmara, da mesa da Câmara e da mesa do Senado, que criou a Polícia Legislativa na Câmara e no Senado. Lá se deu por ato da mesa diretora das duas casas. E a Polícia Judicial, a luta foi mais longa, porque ao longo dos anos, nesses quase 20 anos que a Polícia Judicial lutou, né, para ser reconhecido como Polícia Judicial, houve várias estratégias. Graças a Deus, agora em 2000 só confirmando aqui a data, né? Eu falei, em 2020 eles conseguiram êxito na luta, né, de quase 20 anos. Aí, agora é a Polícia Judicial. No nosso caso, a gente também seguiu a Polícia Judicial. O que eu sugiro para os MPs estaduais não tem nem inventar roda. Acho que a montagem de dossiês, nota técnica, acho que a ANSEMP, a FENAMP, criar um grupo de trabalho, né, para discutir isso com mais... eu posso depois passar para vocês pessoalmente, até virtualmente, a questão dos MS do Supremo Tribunal Federal, que tratou da questão da gratificação de segurança e também tratou da questão do transporte como função de segurança, que vai auxiliar na montagem do dossiê, e a questão do nosso procedimento de unificação dos cargos e do nosso procedimento 128. Eles poderiam também utilizar para balizar a luta. Uma coisa simples que deve ser feito é pedir assimetria e paridade com o IPU, né? Tanto na questão da unificação dos cargos, como na questão da gratificação de segurança, como também na questão da polícia. Por isso que eu digo assim, vai ter que trocar o pneu do carro andando. O carro está andando, vai ter que trocar o pneu. Tem que ter uma força, um grupo de trabalho nessa questão. Por isso que eu falo, a questão não é porte de arma, a questão é reconhecer uma coisa que já é feita, né? E que existe risco. E pode ter um risco, fator que pode dar a questão de óbito, né? Porque o crime organizado no Brasil, ele é muito... O crime, não é à toa que é crime organizado. As ORCRIMs, as organizações criminosas, são muito organizadas. E a gente, no aparelho estatal, a gente tem o mesmo pecado da administração pública. A gente é muito burocratizado. Claro que a gente, como associação sindical, tem o dever de estar lutando sempre por melhoria do meio ambiente de trabalho e dos cargos. Eu acho que isso é uma luta que, para a gente do movimento classista, é mais fácil fazer do que o administrador público. O administrador público, como ele trabalha muito com a legalidade, ele é muito lento, né? A gente não. Então, a gente tem que convencer a autoridade da importância de reconhecer e valorizar o cargo. Agora, nós temos esse papel de convencer. Nós, entidades de classe, associações e sindicatos, e os profissionais da área. Também o profissional da área tem que auxiliar também nessa questão, porque ele também tem que se sentir valorizado, ele tem que se mobilizar e ajudar nessa luta, porque tem que ajudar a convencer que tem poder de decisão, que são os PGJs e sua assessoria, né? O Procurador-Geral de Justiça, eu vou dizer assim, em pouco mais de 1 ano e meio, eu fiz várias reuniões virtuais, algumas presenciais, mas são muito acessíveis. O que foi complicado foi a parte da assessoria militar dos MPs estaduais, assessores de segurança, que foram contrários que viesse o pleito via CNMP. Nós defendimos que viesse via CNMP, porque faria igual foi no CNJ. Isso ajudaria a ter uma uniformidade na implantação da polícia no MP brasileiro. Mas a gente não vai desistir. Uma coisa que eu falei para o doutor Rinaldo, infelizmente fez um voto contrário ao nosso interesse, a gente falou, existe até uma tendência nossa do MPU, né, das entidades do MPU, é de reapresentar a proposta, né, e trabalhar mais fortemente dentro do CNMP e nos PGJ, porque é o seguinte, do nosso ponto de vista, que tem que normatizar, tem que ser o CNMP, para que tenha uma corregedoria, tenha um controle externo, que haja uma fiscalização social, né, inclusive para essa polícia não ser desvirtuada. Por exemplo, nós vimos o que aconteceu aqui em Brasília dia 12 de dezembro e no dia 8 de janeiro, os ataques às instituições, em que a Polícia Militar foi muito contestada, né? Nunca aconteceu no Brasil. Tentaram invadir a Polícia Federal aqui na Asa Norte, aqui pertinho da Procuradoria da República.
A Polícia Federal quase foi invadida, por pouco não foi invadida e destruída. O COT, o Comando de Operações Táticas da PF, se apresentou rapidamente e conseguiu impedir. Mas os vândalos tacaram fogo em ônibus e em caminhões, ou em carros e ônibus, né? Por coincidência, ou ninguém sabe a circunstância, ninguém foi preso naquele dia. E no dia 8 de janeiro, a mídia noticiou, vários veículos de comunicação, vocês viram, os 3 poderes foram atacados, em que existe toda uma crítica ao trabalho da Polícia Militar, do DF, que inclusive está tendo vários oficiais estão sob investigação da questão da omissão. Então a gente quer que a nossa polícia administrativa e institucional ela siga os parâmetros sociais, que tenha direitos humanos e que ela respeite a norma e o ordenamento jurídico. Ou seja, ela vai trabalhar que tenha uma regra, que não seja nada solto, que tenha uma norma, uma regra. Então a gente pleiteia assim, uma polícia institucional com muita regra, com muita cautela, muito estruturada e muito bem treinada, né? A gente não quer passar por esse episódio que aconteceu 12 de dezembro e dia 8 de janeiro, em que a Polícia Militar, tão honrada aqui em Brasília, está sendo muito questionada. Inclusive, agora tem uma CPI aqui na Assembleia Legislativa do DF, que é aqui chamada de Câmara Legislativa, Câmara Distrital, né? E está tendo uma CPI para apuração. Mas aí são fatos que a gente vai ter que, juntos, ir construindo, mas é essencial que os profissionais da área, do cargo, estejam juntos, né? Sejam consultados, que eles façam sugestões e participem desse processo. Maurício? Maurício? Laércio? Oi, pode perguntar. Enquanto o Maurício sumiu um pouco, talvez tenha travado, eu vou aproveitar e fazer alguns comentários como advogado diabo que sou. Mas Okay. Muitas das coisas que chegam ou chegaram até nós, essa discussão sobre polícia ministerial é muito incipiente nos ministérios públicos. Aqui em Santa Catarina sequer chegou ainda, né? Então, vou fazer esse papel de advogado do diabo mesmo, né? Que é para perguntar porque nós não temos posição, nós enquanto sindicato, enquanto federação, enquanto associação. Então, é importante a gente ter esse primeiro debate para, quem sabe, aí daqui a um tempo a gente formular e ter a nossa posição. Até porque o MPU, bem diferente dos estados, estão abaixo de uma única legislação. Nós aqui em cada estado é uma legislação. Vários estados não existem esses cargos que outros existem, né? Então nós temos algumas dificuldades. Mas, Laércio, quando você se torna policial, você também não se torna um alvo mais fácil? Esse é um primeiro questionamento, tá? Porque quando você está entre aspas civil, você não é alvo tão fácil, tão aparente. Quando se torna policial, vai usar o colete de policial, se torna um alvo visível, né? E visível para todos, em todos os sentidos. Essa é uma primeira pergunta e primeira provocação que eu te faço. E uma segunda provocação, um pouco mais filosófica, se não há alguma confusão entre o conceito de risco, atividade de risco, e o conceito de segurança. A atividade do promotor é uma atividade de risco, a atividade do procurador é uma atividade de risco. Mas ela é necessariamente uma atividade policial? Ele tem o papel de polícia? A atividade de um oficial é uma atividade, como você mesmo colocou, de risco, mas é necessariamente uma atividade policial? Esses questionamentos valem para várias outras áreas, né? A atividade de um assistente social, muitos assistentes sociais também vão em locais que é perigoso, psicólogos, né? São atividades de risco, em muitas vezes, mas são atividades de policiais, segurança? Será que mesmo você dizendo que o fato não é o porte de arma, mas quando eu coloco atividade de risco e dizer que ele tem que virar policial, o que estou querendo dar é a arma para ele se proteger. Então não há essa confusão, talvez que nós tenhamos que
clarear um pouco isso, clarear não, mas que fique um pouco mais fácil, de fácil compreensão, mais transparente? É isso. Vou começar pelo final. Né? Na questão da arma, existe muito mal entendido em relação à arma de fogo. A doutrina, o que a doutrina diz? Qualquer estabelecimento policial, de ensino policial, a doutrina é você tem que ter pelo menos 3 agentes para fazer uma proteção. Vou dar um exemplo. Você tem na viatura 3 agentes, um está dirigindo. Só em filme de Hollywood, o cara está dirigindo, consegue atirar de costas e acertar o alvo. Então, o condutor, por mais que esteja armado, é as 2 mãos no volante. Esse você já não conta. Por mais que esteja armado, ele está ali conduzindo a viatura, 2 mãos no volante. Vai ter um sombra e vai ter um outro agente. Só que a realidade do Ministério Público da União, vou dizer para você, a maioria das nossas unidades tem somente um único agente de segurança. Então a gente não segue nem a doutrina, né? Porque deveria ter no mínimo 3. Quando você está fazendo um curso na Polícia Federal, na Polícia Civil, na PM, eles perguntam como é que é no seu dia a dia, Laércio, ou dos nossos alunos, como é que é o seu dia a dia? Só tem um agente de segurança em algumas unidades. Isso não é segurança. Não existe meia segurança. Isso não é segurança. Então vamos para o ponto. Também uma coisa que se fala na doutrina, a gente não é para fazer combate à ameaça. A gente tem que tirar o VIP, a autoridade, da ameaça. Então, se você estiver tendo uma ameaça de morte, você vai pegar a autoridade e vai invadir aquele local. Não é para você trocar tiro com a ameaça, com a emboscada ou quem está ameaçando. Você pega a autoridade e vai se invadir do local. Essa é a doutrina. Né? Se você pegar os marchos dos Estados Unidos e o Serviço de Proteção de Chefe de Estado, a função da célula de segurança é tirar a autoridade da ameaça. Outra questão sobre atividade de risco e atividade de risco, né? É a questão policial. Nosso cargo sempre fez trabalho policial. Quando a gente faz trabalho de diligência, um trabalho de investigação, levantamento de informação, é uma atividade policial, que também é uma atividade de risco. Né? Essas atividades eu fazia em São Paulo, quando eu trabalhava no MPT, eu ia paisano. Mas a viatura não era. Aí era uma falha da própria instituição, porque agora a nossa instituição tem viaturas viaturas sem emblema, né? sem o brasão da República, sem chapa branca. Né? São viaturas que a gente chama de chapa fria, para fazer essas investigações. E você não vai com a camisa escrito polícia, você vai paisando para fazer uma investigação. Né? Mas qual que é o risco? A partir do momento que você está na rua já com uma viatura, você já tem risco de acidente, você tem risco de ser emboscado. Então, assim, se confunde mesmo a questão de risco e policial, porque é intrínseco da atividade policial o risco. Né? E a questão do alvo fácil. O alvo fácil, vou dar um exemplo. O que houve o UNAI? Esse é um exemplo que a gente sempre utiliza nas palestras. O UNAI foi o que a gente chama de quase que foi uma coisa que foi até meio premeditada. Quando o pessoal lá do latifúndio de Feijão contratou os jagunços para matar os fiscais, eu cheguei no local que houve o atentado. O local era de difícil acesso, era uma estrada rural, cheia de buraco. Né? No local que houve a emboscada, tinha muito buraco, você necessariamente tem que reduzir a velocidade da viatura. Né? De um lado tinha lavoura de feijão. Dos 2 lados tinha lavoura, porque ali tem muita lavoura de feijão. Mas quando a viatura reduziu, levantou os 3, 4 jagunços e descarregaram as armas na viatura. Vindo a matar os 3 fiscais e o motorista. O motorista ainda conseguiu dirigir mais alguns quilômetros. Depois veio a óbito, né? Mesmo baleado. Ele ainda conseguiu levar a viatura mais alguns quilômetros, até para uma outra estrada um pouco melhor. Mas ali necessariamente foi uma emboscada, porque você reduziu a velocidade, a viatura teve que reduzir, foi quando eles saíram de uma parte mais elevada e atiraram. Então, a nossa atividade é de risco, porque o crime organizado não gosta do Ministério Público. Né? Naturalmente, a gente incomoda interesse, também de poderosos, também. Né? Ou seja, é uma atividade de altíssimo risco. E a gente é o que eu falo, o que foi feito no DPU não foi criação de cargo, foi um reconhecimento do que a gente já fazia. Houve um reconhecimento das nossas atividades corriqueiras. Então foi só reconhecido que a gente já fazia. Que são atividades policiais. Se você pegar nossos memoriais, depois eu vou passar para Fernando para sempre, nossos memoriais, lá você vai ver que as nossas atribuições são similares à da Polícia Civil, da Polícia Federal, da PRF. Então você vai ver que tem muitas atribuições são... a gente fez uma tabelinha, né? Até mostrar aqui a capa da... Deixa eu pegar aqui para mostrar, está aqui. Nesse memorial aqui,
tem uma tabela que a gente demonstra aqui a similaridade. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Isso aqui é uma tabelinha. Opa, aqui. Que aqui mostra a tabela, né? E vem aqui as atribuições e as forças. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Polícia do Senado, Polícia da Câmara, oficial, até inclusive de oficial de justiça e policial judicial federal. Então, assim, você vai ver que são roles, é só reconhecendo o que a gente já faz. Ok. Laércio, aproveita depois, se tiver em PDF da FENAMP. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Bom, como vocês perceberam, a minha internet caiu ainda agora. O Leandro tem uma pergunta sobre se tem alguma tratativa das federações com os MPs estaduais sobre a criação da polícia. Eu acredito que naquela hora que eu caí, o Gilmar deve ter respondido, né? Na verdade, não tem. É justamente a gente está iniciando esse ciclo de debates que é para formar uma opinião, para aglutinar informações para a gente buscar essa tratativa e buscar isso, uniformizar o discurso, uniformizar as ações dos servidores dos MPs estaduais. O Rai News, aqui do MP do Pará, ele coloca que o MPPA está na iminência de debater e aprovar um projeto de lei para implementar o PCCR, que promete alterar a estrutura da instituição. Acredito que seja oportuno debater essa matéria. Mais abaixo, o Adelson faz um questionamento. Como tem sido percebida essa possibilidade de criar as polícias ministeriais no âmbito dos estados? Ou seja, qual é a recomendação hoje do CNMP? Acho que o Laércio já tocou nisso, né? Mas queres fazer algum comentário, Laércio? O doutor Rinaldo, lá no voto, ele, tendo um voto infeliz, ele disse assim, os MPs têm autonomia. Então o CNMP decidiu e não decidir. Numa das reuniões que eu tive com o doutor Rinaldo, foi umas 7, 8 reuniões, algumas bem sofríveis, ele falava o seguinte, eu sou contra. Eu tenho 3 opções, eu posso chegar lá, falar que sou contra, indeferir tudo, eu posso modular, eu posso lavar as mãos e dizer que o PGR pode regulamentar os PGJs também. Foi o que ele fez. Na verdade, ele lavou as mãos, declinou para que o doutor Aras regulamentasse da forma que achasse por bem, e também os PGJ, na hora que quisessem regulamentar. O voto ficou desse jeito. Então, assim, só que a gente pode ter 27 regulamentações diferentes. É uma pena, porque muito se fala sobre a regulamentação da resolução 156 do CNMP, que trata da segurança no MP brasileiro. Então, a gente pleiteia que seja feito igual no CNJ. É papel do CNMP, é um órgão de controle externo, de fiscalização, tem que partir de lá a regulamentação para todo o MP brasileiro. E não cada PGJ criar sua polícia de forma solta, né? Nós temos que ter parâmetros nacionais da polícia, né? Se um processo que qualquer comarca do Brasil vem parar aqui no STF, é o mesmo processo. O promotor que atua na primeira instância, quando chega aqui no STJ, quem atua é o procurador do MPF, e atua depois lá no STF, é o Procurador-Geral da República. Então, o processo vai ser processo sempre. Então, não tem sentido essa dicotomia. Não, é porque cada MP vai criar sua polícia de um jeito diferente. Não, tem que seguir tem que ter parâmetro, né? A gente defende diretrizes mínimas, a gente defende um parâmetro mínimo. Não pode ter uma polícia só com balaudo. Não, a polícia vai dirigir a viatura, proteger a autoridade, e o que o chefia mandar. Ou senão vai ter uma outra MP que vai criar um regulamento com 80 páginas, que querem fazer aqui na PGE, que também a gente não tem essa concordância. Então tem que ter uma polícia que tenha fiscalização e controle social, né? Então o ideal seria que viesse eu sei que cada MP tem a sua autonomia, né? Mas seria que fosse um debate feito nacional. Vou dar um exemplo tipo auxílio-saúde. O auxílio-saúde aqui no MPU é pago só para procurador. Nos maiores contribuidores do auxílio-saúde são os servidores, mas quem se beneficia são os membros. Quer dizer, é um absurdo. Na verdade, o CNMP, da forma que também está constituído hoje, na nossa visão também, virou uma instância sindical dos procuradores. Tudo agora está sendo aprovado criando penduricários via CNMP, com um absurdo. Ele não foi pensado na emenda 45 da reforma do Judiciário para criar benefício. O doutor Rinaldo chegou a dizer para a gente,
Por que vocês vieram para cá pleitear isso? Não é para vir para cá para pleitear, vai para o parlamento. Mas não, doutor Rinaldo, tem que vir aqui, porque aqui não é só um órgão corporativo dos membros, isso aqui também é do MP. Então, nós fomos levar no CNMP lá o processo com apoiamento de quase 30 entidades, porque lá também tem que debater nossas pautas também no CNMP. Isso a gente não vai abrir mão. O CNMP é órgão de cultura externo. E não onde ficar querendo pedir de cara para procurador ou para promotor. Ok. Bom, a gente já está com 1h05 de live, a gente já vai para a parte final. Antes de eu ler alguns outros comentários que tem aqui no chat, Gilmar, tens algum outro questionamento, alguma questão ainda a ser colocada por Laércio? Não, Maurício, eu acho que todas as questões que nós tínhamos enquanto federação foram colocadas e foram respondidas de maneira transparente pelo Laércio. Só para tentar responder também alguns questionamentos que tem no site, né? Dizer que a gente, enquanto federação, está promovendo, né, esse primeiro debate, não é um debate, uma palestra, uma conversa, que certamente vai suscitar terão outros desdobramentos, né? Nós logo, dia 26, nós faremos a nossa plenária em Brasília. Certamente, até lá, poderemos ter alguns outros questionamentos que, porventura, surjam. A gente não vai ter posição, porque não tem como ter posições sejam as quais forem, né? Porque nesse primeiro momento, pessoal, o importante é nós começarmos a conhecer o conteúdo. O que era como nós colocamos, o que é e para que serve, para quem serve, a quem serve a Polícia Ministerial. Sem nós termos clareza sobre isso, nós não temos como nos posicionar. Então, eu acho que essa primeira parte, a fala, esses esclarecimentos do Laércio, ajudarão os MPs estaduais que são tão distintos, né? Em termos de cargos, em termos de legislação, em termos de pessoal, qualificação do pessoal. Aqui em Santa Catarina, nós temos 500 concursados e mais de 1.200 comissionados, né? Então, é bem diferente do que nós temos em outros MPs, que são todos concursados. Aqui nós não temos mais o cargo de motorista, outros ainda têm. Aqui a gente nunca teve cargo de agente de segurança institucional, em outros locais tem. Então, é muito difícil ainda a gente ter uma unanimidade na construção de um pensamento único, entre aspas, para a gente criar a Polícia Ministerial. Então, acho que esse primeiro passo da FENAMP e ANSEMP junto, né, é importante. Mas eu penso que os servidores dos MPs estaduais têm que ter um pouquinho de calma, porque a gente não pode fazer nada de maneira atropelada. Assim como o Laércio colocou, que desde 94, quando entrou, houve várias alterações, né, nas funções deles, até chegar em 2007, que já falava das atribuições. Então, você percebe que houve um amadurecimento, né, até chegar em 2022, agora, recente. Né? Então, para nós, que começamos agora, nós, infelizmente, vamos ter que nos apropriar do tema para chegarmos a um dia, daqui a um tempo, termos uma posição. Mas é isso, eu só gostaria de agradecer, não finalizando minha parte, agradecer aí os esclarecimentos do Laércio, que foram, de fato, muito importantes para, quem sabe, a gente, amanhã ou depois, tomar alguma posição. Mas é isso. Obrigado, Laércio. E, Gilmar, já aproveita, o Benedito, ele pergunta qual a área de atuação do senhor de camiseta azul. Como nós dois estamos de azul, fala aí primeiro qual a tua área de atuação. Eu acho que ele está falando de você, Laércio, mas eu, para quem não tem problema de falar, eu sou do Ministério Público aqui de Santa Catarina e minha área de atuação acadêmica é Sociologia Política, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Do Boca Juniors, né? Eu tô com a camisa do Boca, Boca Juniors, os hermanos argentinos aqui. Não deixa de fazer parte também minha área de Sociologia Política. Eu fiz
a graduação, mestrado, doutorado, e onde eu faço pesquisas até hoje, estou na Universidade Federal. Eu sou auxiliar administrativo aqui no MP do Pará, academicamente sou licenciado em artes. Do que tu definiu como área de atuação, eu já participei desde luta contra a instalação da hidrelétrica de Belo Monte até ir para frente da LE para lutar contra a reforma da Previdência. Então, nesse aspecto, a área de atuação é bem ampla. Do MP do Amazonas, ele fala que tanto a atividade policial, que no MP do Amazonas temos policiais militares exercendo exatamente a mesma função que os servidores agentes de apoio, motorista e segurança. O Marden coloca, havendo boa vontade da instituição, a conversão do cargo de oficial de promotoria seria convertido sem grandes problemas para a polícia do Ministério Público. E em seguida ele completa, do mesmo modo como os agentes penitenciários que tiveram seus cargos convertidos ao penal. Então, o Guilherme pergunta sobre a palestra. Sim, está sendo gravada, ela está no canal do YouTube da FENAMP e da ANSEMP. Para finalizar... Antes dessa última pergunta do Leandro, o Simples Maranhão, essa questão da conversão não era tão simples. Por exemplo, no Maranhão, o oficial de diligências nem é obrigado a ter carteira de motorista, porque dirigir não é uma de suas atribuições e nem quer. Ou seja, nos MPs estaduais a gente ainda está engatinhando nesses debates, mas é necessário fazer, é algo que está colocado, e com esses passos que o CineMPU já deu, para nós vai ficar mais fácil, inclusive, para traçar esse debate. Uma última pergunta do Leandro. O CNPG já se manifestou sobre essa questão? Lembro de ter alguma coisa nesse sentido. No processo 128, depois eu vou passar para a FENAMP e PANSEMP, no processo 128 que tramitou no CNMP, a melhor nota técnica, a melhor defesa da pauta polícia veio do CNPG, com a doutora Ivana. Foi o melhor documento, a melhor nota que veio das entidades foi a nota do CNPG, que foi protocolado lá com o doutor Rinaldo, mas que o doutor Rinaldo desconsiderou, mas foi a melhor nota, foi do CNPG, apoiando a alteração da nomenclatura. Que nem eu digo, não é criação de novo cargo, alteração da nomenclatura, né? Então, foi a melhor nota técnica, foi, sem dúvida, do CNPG. Tem um posicionamento, sim. Eu vou passar depois para os companheiros aí da FENAMP e da ANSEMP também, que vai auxiliar também nas discussões. Ok. Bom, Laércio, 5 minutos para te fazer as considerações finais, ou se precisar de um tempo maior, fica à vontade. Que aí a gente encerra logo em seguida. Então, vou até pôr aqui o cronômetro aqui para mim não estourar muito tempo, né? Vou pôr aqui os 5 minutinhos para não ter... Opa, só um segundinho. Aqui. Uma coisa que a gente vai fazer agora aqui no próximo dia 15, dia 16 e 17 e 18 aqui em Brasília, no Hotel Quality, nós vamos fazer uma discussão sobre segurança, né? Vai ser nosso primeiro evento científico, porque nossos eventos da AGEMP e do CineMPU, a gente sempre debatia muito a questão interna, muita questão de meio ambiente de trabalho. E agora a gente vai fazer um evento maior. Nós vamos ter abertura no dia de amanhã à noite, 19 horas. Quem estiver em Brasília está convidado, vai ser um evento no Hotel Quality. Nós vamos fazer, vai ter a deputada federal Adriana Orsi e diversos profissionais de segurança, de diversas forças. Teremos policiais legislativos, policiais penais, policiais judiciais e os agentes, né, agentes policiais do MP. Então vai ser 4 dias de muito debate, mas já numa linha mais científica, né? Vamos fazer um debate mais para debater a sua segurança em termos de conceito. Inteligência, GAECO, o 8 de janeiro, a questão de investigação. Então a gente vai fazer um debate mais científico, né? Não será simultâneo, mas a gente vai fazer, vamos gravar as palestras, depois a gente vai disponibilizá-las, né, nas redes. Mas serão 4 dias intensos de muito debate aqui no Hotel Quality, aqui perto da rodoviária interestadual, perto da Leroy Merlin, no Hotel Quality. Serão 4 dias de debate.
Outra coisa também, outro convite já vou fazer também para a FENAMP Pansempre, já antecipado. Provavelmente a gente teremos no mês de maio aqui em Brasília, na Câmara Distrital, nós vamos ter uma sessão solene, né? Provavelmente a gente deve convidar membros da FENAMP e da ANSEMP para essa sessão solene aqui, que vai ser patrocinada aqui por um deputado da Câmara Distrital. E no mês de junho deveremos ter uma audiência pública, em que lá nós vamos levar vários problemas do nosso segmento para a discussão, né? E tem uma outra pauta que a gente defende junto com o Sinacempo, né, que é a atual CIDMPU, e com a FENAJUF, que também tem contato, que a gente ter a nossa frente parlamentar do Poder Judiciário e MP para a gente debater nossas questões. Tem muitas denúncias que a gente tenta levar para a imprensa e ela não tem a penetração. Então a gente defende uma frente parlamentar para que se faça audiências públicas e a gente faça debate dos nossos problemas. Uma defesa que a AGEMP e o CIDMPU tem feito, a gente construir junto com a FENAJUD, a FENAJUF, a FENASOJAF dos oficiais, a FENAMP e a ANSEMP, a gente fazer uma aglutinação e conseguir uma frente parlamentar no âmbito da Câmara e do Senado para debater nossos problemas, que são similares. Os problemas tem no MP brasileiro, no MPU, tem no MP estadual, tem no Judiciário Federal, tem nos TJs estaduais. Então a gente tem que trabalhar uma forma de a gente levar esses problemas para o parlamento. E no tocante à questão da polícia, a minha sugestão aqui aos ouvintes da live, né, e a FENAMP e a ANSEMP e aos profissionais da área, né, aí no âmbito de cada MP brasileiro, cada MP estadual, é que começam as discussões. Eu vou passar muita documentação para os companheiros da FENAMP e da ANSEMP. Alguns MPs estaduais até já me pediram, algumas coisas estão até no nosso site, no site da AGEMP, mas eu proponho que se faça um trabalho tipo uma força-tarefa. Eu acho que os próprios jurídicos dos sindicatos e da Federação e da ANSEMP já podia, de certa forma, preparar um parecer, né? E em plenárias virtuais, eu estou à disposição, eu e meus diretores, aqui nós somos 24 coordenadores, todos estão aqui, estão à disposição dos companheiros, se precisar de mais lives. Nós temos aqui coordenadores que estão dispostos também a participar, que ajudaram nesse processo de fortalecimento e valorização do cargo, estão à disposição, para qualquer momento, numa live, até numa atividade presencial, de auxiliar e de ajudar, e a colaborar no que for possível. E já, a partir mesmo com as conclusões aqui dos meus 5 minutos, minha mensagem aqui de sucesso ao evento que está chegando de 26 a 28, que é o encontro da FENAMP e da ANSEMP, o encontro dos servidores da MP estadual. Desejo muito sucesso. Eu terei algumas atividades aqui, tentarei participar em algum momento da atividade que vocês estão patrocinando, né? E eu já participei de algumas como ouvinte, né? E é uma honra ter participado aqui com vocês dessa live aqui. Eu agradeço o convite em nome da diretoria da AGEMP, né? É uma honra estar junto aqui com vocês. Agradeço de antemão o convite. Então, nos colocamos à disposição para próximas atividades classistas e de lives. Estamos à disposição aí dos companheiros dos MPs estaduais. Então, eu desejo a todos aí uma boa noite, muito obrigado, e desejo muito sucesso e muita luta e mobilização, que é nosso papel como dirigente classista. Muito obrigado. Ok, vamos chegando ao final. Obrigado, Gilmar, pela ajuda aqui na live. Agradecendo a todos agora a gente está com 40, tivemos mais de 50 já participantes aqui no chat. Em nome da FENAMP e da ANSEMP, a gente agradece imensamente o Laércio, o CIDMPU, e certamente a gente vai buscar os debates. Aqui é isso, é o início de um debate que é muito importante para os servidores dos MPs estaduais. É importante a gente ter uma atuação conjunta, é isso que a FENAMP e a ANSEMP estão buscando, e os esclarecimentos foram muito oportunos que tu deste aqui. Tá? Então, agradecendo novamente a todos, a gente está encerrando, e essa live vai estar gravada no site da FENAMP, como alguns coordenadores já colocaram aqui. Boa noite a todos, e seguimos em frente do serviço público.